bem-vindos, meus queridos. Me confirmem se o áudio está bom, se vocês estão me ouvindo. Me confirmem se vocês estão ouvindo e se está tudo certo. Obrigada, queridos. Áudio ótimo, muito bem, muito bem. Gente, hoje é um dia muito bacana aqui para o Escola da Liberdade. Hoje a gente vai conversar com uma querida que eu sou muito fã, que eu conheci o trabalho dela num podcast, se não me engano foi o podcast Paranormal. E a gente vai falar um pouquinho sobre física quântica. Ela já tá aqui, eu já vi ela aqui, eu já vou chamá-la, eu já vou fazer o pedido para ela aceitar aqui. Aqui. Seja muito bem-vinda. Eu já mandei aí para você o convite. Oi, querida. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bom? Bem. Deixa eu aumentar um pouquinho meu volume. Ai, aqui. sim, é isso Pronto. que eu ia falar. Tô vendo que tá um pouquinho baixo o áudio. Ótimo. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Que bom, que bom. Bom, seja muito bem-vinda. É um prazer mesmo. Agradeço muito você ter aceitado o convite para participar. Eu conheci o seu trabalho no podcast Paranormal. E antes de eu começar a te fazer pergunta, eu quero ler aqui, eu comprei o seu livro e eu quero falar um pouquinho da sua caminhada que tem aqui no final. Eu queria só dizer por que também que eu te chamei aqui e que isso é muito especial para mim. Esse dia é muito especial para mim. A minha vida mudou por conta da física quântica em 2006, quando eu assisti, e é de muita gente, né? O documentário Quem Somos Nós. E foi lá que eu comprei o livro de todos os físicos, mas óbvio, do que eu mais gostei, mais me identifiquei foi o Amit Goswami. E também fiquei super feliz que ele veio para o Brasil agora e também participou do podcast de um amigo meu. Eu ajudei a formular as perguntas, mas eu li todos os livros que eu podia ler desse pessoal, desses físicos e cientistas que participaram disso. E mudou minha vida, mudou completamente a minha maneira de pensar a partir desse momento e do entendimento da física quântica. Então, é isso. Eu vi você no podcast, eu fiquei muito feliz, porque você fala sobre física quântica numa linguagem que me agrada e que eu tento trazer um pouco no meu canal também, que é ligada, assim, um pouco, né? Eu sei que você também, né, sabe falar de física quântica em geral, porque você é formada nisso, mas você também traz para a espiritualidade. E vamos falar sobre isso. Eu só queria antes ler um pedacinho, gente, do currículo dela, que é maravilhoso. Eliane Serra Xavier é mestre em física teórica na área de caos quântico pela Universidade Federal do Paraná. Especialista em ensino de física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora do grupo Física e Humanidades do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, graduada em matemática. Gente, que coisa maravilhosa, meu inferno astral está aqui na minha frente agora. Graduada em matemática e física, participou de cursos de aperfeiçoamento para professores do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Também é praticante budista. Eu achei esse mix assim fenomenal. Seja muito bem-vinda. E a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é óbvio, né, que muita gente vai fazer para você.
por que você escolheu estudar física quântica? Ai, que bacana. Muito obrigada. Agradeço muito a calorosa acolhida. Fico muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho desse tema tão especial com você, com as pessoas que escolheram estar aqui conosco. E indo direto à sua resposta, eu comecei pela matemática, porque eu sempre tive muita facilidade com matemática. A matemática, para mim, era divertida, era como um jogo, um quebra-cabeças, né? E eu fui fazer uma graduação em matemática que também dava licenciatura em física. E com isso eu fui me encantando com a física, porque a física é uma aplicação prática da matemática. Porque quando a gente vai estudando aquela matemática, chega uma hora você fala, tá, mas né, e aí, eu vou ficar só estudando isso e não vou aplicar? E a física, ela usa a matemática como a sua linguagem. Né? Como Galilei disse, né, que a matemática é a linguagem que Deus escolheu para escrever o universo. Então é muito bonito como todos os fenômenos eles conseguem ser descritos matematicamente e a matemática nos mostra o funcionamento do universo. Até por isso que começou esse paradigma clássico cartesiano, né, assim muito focado na matemática. Mas a física quântica ela chega e mostra que não é só isso, né? Que isso é que é o bacana. Então, eu comecei na física, dentro da física clássica, dando aula para pré-vestibular, para faculdades de arquitetura, onde nós estudamos física clássica. Mas a minha curiosidade, a minha paixão sempre foi a física quântica, talvez por desde criança eu sempre ter sentido essa conexão com a espiritualidade. Isso é uma coisa sempre foi muito forte em mim desde criança. Você já era budista quando não, não. O budismo eu fui conhecer bem mais tarde. Eu nasci numa família católica, como a maioria dos brasileiros. Mas eu gostava de ir à missa, eu gostava de ler a Bíblia, sempre tive assim, essa conexão. Depois, na adolescência, eu frequentei centros espíritas, kardecistas, também me encantei com o trabalho, com os tratamentos, também mergulhei bastante nesse universo. E quando eu fui para Curitiba, eu procurei a Universidade Federal do Paraná para ver o que eu poderia fazer ali na linha de mestrado, mas eu queria definitivamente alguma linha de pesquisa dentro da física quântica. Eu falei, não, agora eu vou estudar física quântica, que até então eu nunca conseguia. Eu acho que até isso que me facilita ensinar física quântica hoje para o público leigo. Porque antes do mestrado, eu também buscava conhecer a física quântica através de artigos, de livros, de documentários. E eu vi assim, como aquilo era complicado para quem não é da área. Então, eu, felizmente, consegui um mestrado nessa área de cálculo quântico, onde eu pude aprofundar o estudo da física quântica. Mas eu nunca imaginei que eu trabalharia com a física quântica nesse viés que eu trabalho hoje. Até então, eu seguia assim a carreira tradicional do meio acadêmico. Quando eu terminei o mestrado, eu tive o meu primeiro filho. Então, eu tive um tempinho, né, uma brecha ali, porque normalmente eu já emendaria para o doutorado. Mas aí eu tive o meu primeiro filho, falei, bom, vou cuidar dele, né? Deixa ele ficar maiorzinho, depois eu resolvo o que eu vou fazer. E nesse meio tempo, eu conheci o meu mestre espiritual, que é o Lama Santen, que é um lama gaúcho, que mora no Rio Grande do Sul, viaja ao país todo dando ensinamentos. E me encantei muito com ele, com a meditação. Foi quando eu pratiquei meditação pela primeira vez.
Isso tudo foi assim, logo após eu terminar o mestrado. E quando eu comecei a ouvir os ensinamentos budistas, a física quântica começava a vir na minha cabeça. Sim. Uhum. Aí eu falava com o meu mestre, falava, nossa, mas esse ensinamento é muito semelhante ao que eu estudei na universidade, de tal coisa, da física quântica. E aí eu fui descobrir que esse lama também era formado em física. Eu nem sabia, eu fui saber isso depois, que ele havia sido professor do Departamento de Física da Federal do Rio Grande do Sul, e ainda tinha esse conhecimento também da física quântica. Então, ele pôde me confirmar que realmente as correlações que eu estava fazendo tinham realmente sentido. E aí eu tive aquele insight, né? Aquela sensação de que todo mundo precisava conhecer a física quântica, porque a física quântica é muito libertadora. E a maneira com que é trabalhado na universidade é uma maneira muito matemática, de fazer cálculos. E eu brincava com esse lama, que eu dizia, nossa, eu só fui entender a física quântica agora. Agora eu entendi. Sim. Porque na universidade nós fazemos muitos cálculos, mas nós não entendemos aquilo de um modo geral. E a prática espiritual me fez compreender o que eu havia estudado. Incrível. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabia que provavelmente sim, que o Niels Bohr, ele estava estudando Vedantismo quando ele canalizou a física quântica? Exatamente. Exatamente. Não só Niels Bohr, mas Schrödinger também. Sim. A literatura conta que ele teve experiências espirituais profundas. Então, isso que eu acho bacana, porque os grandes mestres da teoria quântica, eles bebiam dessas fontes. Eles não tinham esse preconceito que acabou se criando no meio acadêmico de que a física quântica tem que ser trabalhada nesse paradigma do materialismo científico, né? Isso não tem assim o menor cabimento, né? Então, eu li bastante, né, sobre o Niels Bohr e sobre esse início, né, e como que isso aconteceu, e ele falando que, na verdade, a física quântica começou a fazer sentido para ele quando ele estudou o Vedantismo, Exatamente. né? Enfim, ele conviveu com os mestres também do Vedanta há um tempo, né? Olha, não sei se ele foi para a Índia, não sei qual que é a história. Mas eu vi isso e li algumas coisas sobre isso. Aí me fez todo sentido, porque o livro que eu trabalho mais, que é Um Curso em Milagres, eu não sei se você já ouviu falar. Claro. Então, ele também trabalha, assim como o budismo também, ele também fala sobre a unidade, né? Ele fala sobre a base de Um Curso em Milagres é o entendimento de que nós somos um, em essência. Assim como a física quântica também fala. Então, essa ponte que a física quântica faz, ela é muito importante. Eu acho que as coisas ainda estão muito no início ainda, muito. Dessa mudança de paradigma. Mas eu acho que, principalmente para as pessoas que são muito racionais e têm essa mente científica, a física quântica ela vai fazer um strike nessa galera daqui a um tempo. Mas acho que está no início ainda, né? E você faz parte disso, você faz parte dessa transformação aí. Que bom, né? Que coisa maravilhosa. Realmente, o Niels Bohr, ele propõe o princípio da complementaridade inspirado pela imagem do Tao, né? Onde a gente tem ali a complementaridade do Yin, do Yang. E o Niels Bohr, ele realmente foi o físico que bateu o pé e disse que tinha que abrir a cabeça para uma nova compreensão. Né? Então, você veja que realmente ele tinha já essa visão. Que eu, quando comecei o meu trabalho, eu costumava falar sobre um paralelo da física quântica com a espiritualidade,
Mas ao longo do tempo, eu fui percebendo que não é nenhum paralelo, né? A física quântica, na verdade, é a linguagem do século XXI para falarmos da espiritualidade. A espiritualidade já está dentro da... Quando você fala de teoria quântica, você está falando da espiritualidade. Mas aí é preciso também atualizarmos a nossa definição de espiritualidade. Porque não é uma espiritualidade linkada a religiões. Pode até ser, mas não necessariamente. Nós estamos falando da espiritualidade como uma busca por algo maior, pelo autoconhecimento, pela sua verdadeira natureza. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né? Qual o sentido disso tudo? Então, e não tem meio do caminho, né? Não tem meio do caminho, né? A física quântica, ela não tem meio do caminho, porque a espiritualidade, na verdade, o entendimento de espiritualidade que ela traz, não é o meio do caminho da espiritualidade. Eu acho que é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de aceitar, porque ela vai te levar para a compreensão da mente unificada. Ela vai te levar... Exatamente, ela vai chegar na consciência. Na consciência, exatamente, que é essa unidade, né? Nossa, isso é fantástico. É fantástico. Fantástico. Maravilhoso. Eu tenho muitas perguntas para te fazer. Deixa eu ver, eu anotei algumas aqui, por exemplo, essa aqui, né? A gente vê, estudando em física quântica, a gente consegue entender que a consciência, e muito se fala disso, né? E que os físicos, a física clássica, materialista, não aceita, né? A consciência cria a realidade, né? Nos livros do Goswami, ele explica isso detalhadamente também. E daí, especificamente, né, no experimento da dupla fenda, isso fica muito claro. Fica muito claro. E ainda assim, as pessoas teimam em falar que não tem nada a ver. Isso é muito doido para mim. Porque importante você falar disso. Porque o que acontece? Lá no meu canal, eu expliquei o experimento da dupla fenda, né, de uma maneira muito simples, porque a minha ideia é passar isso de uma maneira simples para que as pessoas consigam entender. Então, é claro, eu não me aprofundo, eu não uso os termos, né, super complexos que a física quântica usa. Mas muita gente veio embaixo dos comentários falar assim, não, porque o observador não tem nada a ver, porque não é consciência, porque é um instrumento de medição que foi usado. E medição não é observador, não é consciência, não tem nada a ver. E eu fico assim, gente, qual parte que não foi entendida? Porque para mim é tão claro, depois de entender o que é unidade, né? Eu também medito, eu também estudo isso há muito tempo, mas entendendo que é essa unidade da qual todos nós fazemos parte nesse oceano primordial, né, onde não tem separação, fica muito claro o que o experimento traz. Mas a minha pergunta para você, especificamente sobre essa medição, eu não sei se você sabe me dizer isso, e que muita gente vem falar, é por que as pessoas falam que a medição não determina que uma consciência colapsou a função de onda. É uma pergunta bem específica, mas como eu já expliquei no meu canal um pouco, por que algumas pessoas falam que isso não tem nada a ver? Então, primeiro é uma falta de conhecimento de como os experimentos realmente são montados, né? Realmente, para quem não é físico, é difícil, porque é tudo ali de uma abstração muito grande, né? Mas também antes, deixa eu comentar uma coisa que você falou aí, do quanto as pessoas criticam de um modo geral, não só esse experimento especificamente, e às vezes algumas pessoas até são físicos, né? Ou as pessoas conhecem alguém que é físico e falam, o meu cunhado é físico e falou que isso não tem nada a ver. Então, é preciso entender que nem todo físico estuda física quântica.
a maioria dos físicos odeia física quântica. Eu fiquei surpresa com aquilo, porque eu fui fazer mestrado justamente para estudar física quântica. E eu tinha colegas no mestrado, assim, extremamente inteligentes, que se recusavam a trabalhar com física quântica. E eu lembro que a gente perguntava, tá, mas e se você fizer um concurso para uma universidade pública e chegar lá e te mandarem dar aula de física quântica? E eles falavam, eu não dou, eu não dou. Não dou aula de física quântica. Olha que coisa. E não eram poucos, era a maioria. Justamente porque eu acho que para quem não tem essa natural tendência à espiritualidade, a física quântica ela se torna insuportável. Como nós mesmos comentamos aqui no início da live, como esses arquitetos da teoria quântica, eles tinham essa conexão. E então, primeira coisa que nós temos que ficar atentos é isso. O fato da pessoa ser formada em física não quer dizer que ela tenha estudado teoria quântica, que ela tenha se aprofundado. Às vezes é justamente o contrário. Às vezes ela detesta, porque assim, dentro do departamento de física como um todo, a própria matemática, eu acho que é a pior. Sim. É a pior. Então já começa ali. As pessoas já não gostam de trabalhar de modo prático. E a parte conceitual, então, nem se fala. As pessoas têm verdadeiro horror, porque aquilo desaba toda aquela visão clássica, E a pessoa da área de exatas, ela quer o controle. Exatamente, né? exatamente. Né? Exatamente. Nossa. Então vem uma coisa e tira o teu chão. Não, sai para lá com isso, tá louco? Isso não é assim, etc. E essa questão da montagem, né, do experimento também acontece muito comigo. Até eu tô escrevendo um novo livro. E eu escrevi sobre isso agora à tarde. Que legal, que legal. São as sincronicidades da vida, né? Eu estava justamente nesse capítulo que eu falo do experimento e fiz esse comentário que algumas pessoas se confundem achando que a questão quando eles colocam um detector em uma das fendas, né, e o elétron volta a se comportar como uma partícula, as pessoas acham que pode ter havido alguma interação mecânica, né, entre o elétron e o detector, e isso que causou o colapso. Mas nós temos outros experimentos também, que é justamente esse que eu estou colocando nesse novo texto, de uma pesquisadora que trabalha com fractais quânticos. Ela conseguiu uma coisa um pouco mais técnica, né? Que você tem que... O fractal, nós temos os objetos de dimensões inteiras, né? Se você pega aqui um lápis bem fininho, ele tem uma dimensão, né? Um plano, uma folha plana tem duas dimensões. E o fractal, ele vai ter uma dimensão fracionária, né? Ele é um tipo de superfície que ele vai ter uma dimensão quebrada. E ela conseguiu montar no laboratório esse experimento e conseguiu soltar os elétrons, digamos assim, dentro de uma dimensão fractal. E o elétron sabia que estava numa dimensão fractal. E aí? Como? Não tinha nada. Simplesmente ele sabia que era uma dimensão fractal. Aí depois ela fez ele tem um comportamento, a função de onda dele apresenta um comportamento que ele simplesmente reconhece que é uma dimensão fractal. Aí depois ela mostra um outro experimento mais interessante ainda, onde ela cria um objeto sólido
E quando você corta esse objeto no meio, a secção, né, que a gente diz, é um fractal também. Mas ela faz um objeto sólido, assim, como se a frente e os fundos dele fosse uma imagem fractal. Então, qualquer lugar que você cortar ele, vai ter um fractal ali, né? E ela joga laser para ver o comportamento dos fótons. E ela diz que na hora que o fóton passa pelo primeiro buraquinho, que é um fractal assim, que tem vários buraquinhos, quando ele passa pelo primeiro buraquinho, ele identifica que ele está dentro de uma estrutura fractal e já se comporta de uma maneira diferente do que as bolinhas clássicas se comportariam. Então, gente, eu fico até arrepiada com essas coisas. Sim, mas ele está, na verdade, correspondendo à observação da cientista, não é? Isso, exatamente. Então, porque nesse experimento, né, a gente se pergunta, o elétron sabia que estava sendo observado? Né? É o que a gente se pergunta. Por que ele volta a se comportar como uma partícula? Né? Então, na verdade, o elétron, o fóton, é como se ele tivesse essa capacidade realmente de interagir instantaneamente com o ambiente em torno dele, né? Que mostra que não há essa separação no mundo quântico do objeto e do observador. É tudo a mesma coisa. E ainda, para quem ainda não se convenceu, né? Nos textos acadêmicos, a definição é que as partículas quânticas se movem de acordo com a informação que nós temos sobre elas. Então, o que define o comportamento da partícula é a informação que eu consigo ter através de algum experimento, que é o quê? A observação. Se não tiver observação, como que eu vou adquirir informação a partir dela? Né? É muito interessante, ela está correspondendo, na verdade, àquilo que a gente já determinou, né? Ela corresponde ao que a gente já determinou. Exatamente. Exatamente. Olha, foi o que eu falei ontem. Eu fiz uma live ontem, tá lá no meu feed, com o título Pare de cocriar o que você não quer. Eu fiz essa live ontem porque foi uma série de situações que aconteceram e eu falei, nossa, gente, eu vou ter que fazer uma live para falar disso, porque está acontecendo muito. E eu expliquei justamente isso, que o que você olha para o mundo. O que você capta não é o que está lá fora e você está observando. Você capta o que o seu observador interno está preparado para observar. Então, é o contrário. É isso que a física quântica mostra de modo muito claro. Quando ela diz o elétron é uma onda ou uma partícula? Não sei, depende do experimento que eu vou montar, depende da observação que eu vou fazer. Então, a física quântica deixa muito claro que essa ordem está invertida. Não tem um mundo definido lá, que eu vou lá e dou uma olhada. Não é assim que funciona. Na verdade, o mundo se define no meu processo de observação. E a física quântica fala aqui, ó, os livros que eu utilizava no mestrado, que o universo é um processo de relação. Ele fala com essas palavras, que a física atual ela julga como sem sentido e sem utilidade a noção de que existe um universo fixo, independente do observador. Isso está nos textos. Impossível. O observador que criou o universo, o Curso Milagres, ele fala na lata, assim, né? Ele explica que, na verdade, existe uma mente lá na base que está escolhendo projetar o tempo inteiro. Porque o que nós vamos ver é o que vai confirmar as nossas crenças, a nossa visão de mundo. Então, se eu acho que o mundo é ruim, que o mundo é injusto, que tudo está sempre contra mim, eu vou sair, eu vou olhar para o mundo, é isso que eu vou ver.
Porque Exatamente. é esse observador que eu criei. Né? Exatamente. Eu vejo, não é o que está lá, eu vejo é o reflexo do meu observador, Com do que ele está certeza. escolhendo ver, né? Sim, Então, muito bom. E mesmo várias pessoas na mesma cena, cada uma vai ter uma experiência diferente na mesma cena por conta da percepção, do que a essa é a percepção está prova. conseguindo. Exatamente. Essa é a prova, É, justamente. Né? Então, impressionante. você não pode dizer que o fenômeno ele tem uma qualidade que seja Não. inerente, né? Que esteja dentro dele. Não, porque cada pessoa reage de um jeito. Cada Sim. pessoa vai se relacionar com aquilo de uma Uhum. maneira diferente, né? Então, como eu Nossa. falei também numa live anterior, surge uma situação, né? Aquilo é um desafio ou é uma oportunidade? Vai Uhum. depender do observador que eu vou construir, Uhum. né? Se eu cocrio aquilo como um problemão que vai acabar com a minha vida, é essa linha de universo que vai seguir. Se eu cocrio como uma grande oportunidade, que é agora a hora do meu salto quântico, é isso que vai acontecer. E isso está demonstrado no princípio da incerteza de Heisenberg. Sim. Porque Heisenberg, o princípio da incerteza de Heisenberg teve muita resistência, porque os físicos eles falavam, não, mas a física sempre foi uma teoria determinística, ou seja, para uma condição inicial eu tenho exatamente o futuro. Sim. E os físicos falavam, não pode, como é que agora é esse negócio de probabilidades? E aí Heisenberg combatia dizendo assim, o que está errado não é a conclusão, não é que tendo a condição inicial eu não sei o que vai acontecer no futuro. O que está errado é a premissa. A condição inicial não está definida. A Uhum. condição inicial é Eliane, tá aí? Eliane. Ah, deu Oi, uma caiu? travadinha. Voltou, voltou, Ah, tá. voltou. Uhum. Olha Então, só. Você estava dependendo. falando a condição inicial e cortou. Ah, tá. Então, porque o Heisenberg, ele se defendia dessa forma. Ele dizia, não é que tendo uma condição inicial eu não consigo prever o futuro. A questão é que a própria condição inicial não é determinada. São Sim. as infinitas possibilidades. E é isso que a Uhum. gente não se dá Uhum. conta. Que nesse momento inicial, nessa condição inicial, dependendo do observador que eu crio, eu posso colapsar uma condição inicial que vai me levar num determinado futuro. Ou eu Uhum. posso colapsar uma outra condição inicial que vai me levar num outro futuro completamente diferente. Por Porque isso nós nossas temos escolhas mudam, né? Nossas escolhas mudam o tempo inteiro. A muda, gente tem essa possibilidade de escolher, justamente. né? E aí E muda o futuro o tempo todo. o tempo todo, porque o nosso mundo é impermanente. O nosso universo, ele está permeado pela impermanência. Não há um único fenômeno que não seja impermanente. E aí, às vezes, nós ouvimos isso, falando, puxa, mas que chato, né? Porque a mídia sempre vende assim que a gente vai chegar em algum lugar e lá nós vamos ficar assim, vitoriosos, né? Mas tudo é impermanente. Mas isso é uma Sim. ótima notícia, porque se as coisas não fossem impermanentes, como que nós acessaríamos as infinitas possibilidades? É engraçado isso. É uma mudança total, porque tudo é e não é ao mesmo tempo. E Perfeito, isso é a verdade, perfeito, né? perfeito. Um elétron, ele é onda e é partícula ao mesmo tempo, né? As coisas são e não são. E a dificuldade da mente, eu acho, é muito conectada com o ego, é porque a mente quer fixar aquilo em algo e determinar que vai ser sempre daquela forma. Mas é impossível. É É impossível. porque o ego só gosta do que é velho, Exata, só gosta do que exatamente, é conhecido, né? exatamente, exatamente. Essa história dos físicos, só queria falar o que eu penso, eu não sei se faz sentido para você, sobre a história dos físicos, né? Entendendo um pouco o que significa o ego e esse medo da pessoa se render,
A Uhum. sensação que eu tenho é que eles não querem participar disso ou se relacionar com Uhum. a física quântica porque eles vão ter que se render. E de que, na verdade, Uhum. eles nunca estiveram no controle e vão ter que dar esse salto. Porque o que eles Uhum. querem é transformar o imaterial, né, o metafísico em físico. Porque eles Uhum. querem uma evidência, só que não tem como É, ter uma evidência do que está além, é. né? Eles que têm que ir até lá, e é isso que eles não querem, na verdade, né? Exatamente, porque o paradigma do materialismo científico, ele diz o seguinte: se você não pode medir, não existe, Isso é muito louco, muito louco. né? Para mim é Não, muito isso é louco. arcaico, É, né? Então você anda com uma exatamente. régua e o que você não consegue medir não existe, né? Que louco. E, né, como você falou, não vão chegar a lugar nenhum desse jeito. Né? Nós Não. temos que mudar o paradigma. Por isso que a física quântica, na sua essência, ela já está mostrando tudo, ela já está ali, já está tudo comprovado. O mundo espiritual, a natureza espiritual do Hum, universo, a nossa natureza espiritual, já está tudo ali. Só que eles não enxergam, porque uhum, eles trabalham, né, de uma outra maneira, voltados a criar tecnologia, e eles acham que isso que vai uhum. resolver, mas a tecnologia, na verdade, acaba sendo o quê? Um meio de criar poder de uns sobre os outros. Que Não é coisa, uma, que né? coisa, né? Aí continua tentando levar tudo para matéria e transformar em É, matéria, o que é impossível. Mas eu fiquei muito feliz. Quando eu vi o seu trabalho, né, e tudo que você falou ali, eu achei incrível, porque eu vi muita similaridade com o próprio aquilo que o Amit Goswami chama de ativismo quântico, né? Que é realmente usar a física quântica e mostrar que tem algo ali. Eu não sei quem foi que falou, se foi um desses do início, né? O Niels Bohr, o Heisenberg, que falou que se você, ou o Einstein, se você estudou física quântica e não se surpreendeu ou não é, ficou impressionado com o que você viu, você não entendeu. Eu não lembro quem que falou isso, exatamente. Foi Niels Bohr, se mas não me engano, Niels Bohr. É isso, não é, tem como você não mudar. É por isso que, por é. isso, eu acho que é por isso que as pessoas não querem, os físicos não querem se relacionar com a física quântica. Eu queria te perguntar mais uma coisa. Ai, eu separei tanta coisa aqui. Uhum. É, aqui a consciência cria. Ah, sim. Tem tem um experimento chamado um paradoxo chamado paradoxo do amigo. Eu não sei se falar essa palavra que é em alemão, Wigner. Wigner, você conhece De isso? Wigner, aham, de Wigner. É. Você poderia explicar um pouco, porque o que ele fala é que, na verdade, existe uma consciência local que Uhum. escolhe e colapsa, né, a partir para as nossas experiências pessoais, mas que dentro de um lugar onde existem muitas pessoas, né, na mesma experiência, existe uma escolha que prevalece. E Que aí interessante. ele traz qual é essa escolha que prevalece, por exemplo, num jogo de futebol ou num lugar onde as Aham, pessoas ou num farol, né? Tem uma pessoa com o carro aqui, um quer que sim. abra o farol fique verde, o outro também, e eles estão num cruzamento. Qual é a consciência que prevalece e por quê? Legal. Legal. Então, isso acho que está num dos livros do Amit, né? Só não me Sim, lembro exatamente sim. qual. Eu acho que é no universo No autoconsciente mesmo. Janela Visionária. Eu Na tenho o janela seu aqui visionária. depois. Quero falar do seu Ah, também depois aqui. legal. É. Então, eu também não me lembro exatamente desse nome, né? Do Uhum. paradoxo, né? Do amigo. Eu li, mas faz muito tempo É também não. Wigner, mas eu não Então sei. é isso Wigner. mesmo, acho que é Wigner. Wigner. É isso Uhum. mesmo. Então, mas o que o próprio Amit ele coloca, que eu acho assim lindíssimo, né? Que também foi muito o centro desse meu bate-papo de ontem, é que
colapsar co-construir, né? Colapsar a realidade no nível do ego não funciona. Por quê? Porque nós não somos uma identidade separada, simples assim. Por mais que a gente ache que é, nós não somos. Tudo está interligado. Então, quando você tem, né, tem lá 2 carros num farol, os 2 vão querer um sinal verde, né? Mas um vai ter um sinal verde, outro vai ter um sinal vermelho. Por quê? Porque o universo ele é um todo e ele opera na lei do ganha-ganha. Quando eu ganho, é quando todos ganham. Quando eu ganho a minha melhor realidade. Então, isso também de que o outro tem que perder para eu ganhar, isso é uma crença limitante totalmente falsa. Não é assim que o universo opera. Por isso, daí já vem a lei espiritual da doação, né? Quanto mais você dá, mais você recebe. Se você proporciona aquilo para o outro, o universo proporciona aquilo para você também, porque não tem dentro e fora, não tem eu e o outro, né? Então, o colapso ele vai acontecendo nessa harmonia do bem maior para todos os envolvidos, né? Então, por isso que acontece, às vezes, de nós querermos muito uma coisa, aquilo não acontecer, e depois passa algum tempo, a gente fala, nossa, que sorte que que eu não consegui aquilo, que eu não fiz aquela mudança, que eu que a minha vida não foi naquela direção, porque hoje seria uma bomba, né? Incrível. Então, incrível. É sempre para o bem, na verdade, é sempre para o bem, só que às vezes a gente não tem a Exatamente. capacidade de ver dessa forma, né? Exatamente, exatamente. A gente que interpreta equivocadamente os eventos. Perfeito, porque o universo ele é um grande oceano de amor e compaixão, que ele nos cuida e nos protege o tempo inteiro. É só nós olharmos a natureza. Gente, o que a natureza faz além de oferecer? Incrível, A né? árvore dá sombra, dá oxigênio, dá fruta, as plantas dão remédio, dão alimento, a água nos nutre. Então é só você olhar em volta, é só você olhar o planeta que a gente vive. Incrível. Né? Então, só que nós, na nossa delusão de identificação com um avatar, com um personagem, né? O problema é que nós estamos identificados. Não é para a gente não ter, porque às vezes a pessoa faz essa confusão também. Ela fala assim, então eu tenho que matar o meu ego. Meu ego é a fonte de todos os problemas. Eu tenho que matar ele. Não, de modo algum. Você não tem que matar o ego, matar a identidade. Você tem que clarificar, você tem que iluminar e não se identificar com ela. Você sabe que você tem essa identidade que vai fazer você andar no mundo, vai fazer você pagar suas contas, né? Você tem o seu pensamento racional que você precisa para organizar a tua semana, para fazer o teu almoço. Mas você não pode se limitar a isso, não pode se identificar demasiadamente, porque aí o que acontece? Quando aquela bolha de realidade estoura, a pessoa quer morrer, porque ela acha que é aquele personagem. Exatamente. E não tem como, né? Aqui nesse mundo as coisas impossível as coisas se manterem da mesma forma, né? Impossível. Que é o que as pessoas querem, é o que o ego quer, né? Que fica tudo como era o passado, que o passado em looping fique aparecendo na sua frente o tempo inteiro e que nada mude, mas é impossível. Impossível. Impossível, que é a impermanência que nós falamos, né? Exatamente. Mas aí vem a boa notícia. Quando tudo está perdido, nada está perdido. Nós estamos no campo das infinitas possibilidades. Maravilhoso. Mas é claro que não é óbvio, né? Nós temos que preparar a nossa mente para ver as coisas desse jeito. Mas essa é a verdade absoluta, né? Que nós falamos muito da verdade relativa e da verdade absoluta. Você tem o seu personagem, o seu ego, a sua identidade, que vai ter vitórias relativas, vai ter fracassos relativos,
Mas isso não é a verdade absoluta. A verdade Não. absoluta é a sua consciência, que não sofre um arranhão e Exato. nem te abandona em instante algum. Porque mesmo que você esteja no auge da confusão, até essa confusão brota dessa natureza livre, Uhum. dessa natureza que é ampla, né? De Uhum. infinitas possibilidades. Sim, mas o que a gente tá lá intacto, né? Tá Intacto, intacto e não eterno. sofre Isso um é, arranhão. isso é Por muito mais legal. confusão que a gente arrume, não tem problema nenhum. A Sim. nossa natureza está lá, Te intacta perguntar, e presente, né? sim. É, você, no seu curso, na verdade, ou quando você fala sobre o budismo, você traz essa ponte entre a física quântica e o budismo, ou entre a física quântica e a espiritualidade? Como você faz? Então, eu busco trazer a física quântica com a espiritualidade como um todo, porque, como Tá. eu disse, ela não depende de tradições. Se é budista, se é católico, se Uhum. é kardecista, porque essa espiritualidade ela está além disso tudo. Eu, às vezes, falo um pouco mais do budismo porque é a tradição que eu conheço com mais profundidade. Uhum. Mas os meus alunos trazem que a teosofia, a cabala, isso tudo fica mais profundamente compreendido através da física quântica também. Então, a minha fala ela varia muito de acordo com quem está me ouvindo, né? Se eu sou Sim. convidada a dar um curso num centro budista, daí eu puxo mais, Uhum. coloco mais dentro do material os ensinamentos budistas. Se eu sou Uhum. convidada a falar, eu tenho muitos convites em casas espíritas, né? Uhum. Daí eu já falo dentro do que eles estão interessados. Uhum. E até uma fala mais livre também, né? Mais científica também, né? Se for um meio que eu percebo que as pessoas ainda são muito iniciantes nessa questão da espiritualidade, eu também faço uma fala mais limitada ao meio acadêmico, mas sempre Uhum. colocando a sementinha dessa visão mais ampla, senão não adianta, né? Porque é Incrível, isso incrível. que vai trazer o nosso despertar. Sim. E a meditação, você pratica meditação, né, há muitos anos. Uhum. E para você fez diferença no Nossa, entendimento, né, da física quântica? Para mim fez muito, entender o que é mergulhar nesse oceano primordial, exatamente, né? exatamente. Porque nós temos que experienciar, ficar só no cognitivo não adianta. Exato. E quando nós entramos em meditação, principalmente a meditação silenciosa, que nós Uhum. vamos nos desidentificando dos pensamentos, o pensamento vem, a gente não responde. A gente não Uhum. precisa brigar com o pensamento, não é para brigar com o ego, não é nada disso. É só ver que nós somos mais do que isso, que nós temos liberdade, que nós não Uhum. precisamos seguir os impulsos. Uhum. Então, vem um pensamento, aí vem aquele impulso de responder o pensamento. Você não responde, você foca na respiração, traz o foco Sim. para o corpo. E a mente aprende muito rápido. Quando você vê, você já está fazendo isso no seu dia a dia. Você já percebe que você já não responde as coisas tanto no impulso. Uhum. Você já começa a ter uma autopercepção do que se passa na mente, do que se passa nas emoções. E no momento que você percebe, você já está livre. Isso é que Incrível, é incrível. É incrível. incrível. E a coisa do se dissolver mesmo também, né? Isso para mim é uma experiência que não tem como botar em palavras, né? Porque Não. realmente aquilo que não tem como a gente tenta, né, usar Uhum. símbolos nesse mundo. Mas na meditação, essa experiência do entender que a gente é essência, ela fica, a gente experiencia o que é isso, É se a gente se crucial. permitir, né?
Às vezes a É gente se crucial ter permitir. essa experiência, nem que seja uma lasca, É. né? Porque a gente não vai ter uma super experiência, nós ainda não somos mestres Uhum. realizados. Mas com a Sim. meditação, você vai ter pequenas experiências. Você vai. Uma lasquinha que você tire daquilo, aquilo é tão poderoso, Uhum. aquilo já é transformador, né? Nossa, incrível. Então, porque a linguagem, ela está dentro de um universo dual, onde eu Uhum. vejo objeto e observador separados. Sim, Então, o que é uno não cabe na linguagem dual, sim. não tem como. É. Né? A linguagem, ela aponta para uma direção, mas você tem que olhar lá na frente, o que ela está apontando, e não Sim, ficar preso no dedo que aponta. exatamente, exatamente. E é muito legal a gente entender que o que a gente está vendo já foi colapsado. É Então, isso é perfeito, passado, isso é perfeito, passado. Porque ele é exatamente. fruto de uma intenção e de uma maneira de pensar e de crenças Uhum. que já colapsaram. Então, isso aqui já foi, Perfeito, né? perfeito, Tem uma, exatamente isso. tem uma senhora de espiritualidade, que é da Abraham Hicks, a Esther Hicks, que ela fala isso. Quando você vai a um médico e você recebe lá um diagnóstico, né, muito, né, que parece que é algo muito grave, você simplesmente fala, ok, eu entendo, mas sempre lembra que isso é passado. Isso é fruto do que você Verdade. já intencionou e já sentiu e já Uhum. viveu. E que você pode, porque você tem um oceano de possibilidades e de escolhas acontecendo agora, modificar inclusive isso, né? Perfeito. Dependendo do quanto a pessoa tem de vontade, É. né? E de acesso a isso. É o que Isso é Heisenberg incrível. diz, né? É exatamente o que Heisenberg diz. As infinitas possibilidades, elas não estão no futuro. Não é que eu Não. tenho uma situação no agora e eu tenho infinitas possibilidades para o futuro. É o contrário, é o que você falou. O agora já passou. As Sim. infinitas possibilidades estão aqui, Aqui. presentes. É. Por isso, todos os mestres dizem: traga sua mente para o presente. Uhum. Porque aqui estão as infinitas possibilidades. Mas a gente Exato. fica adormecido no presente. A gente fica com a cabeça sonhando as nossas Exato. próprias marcas internas, as nossas Uhum. próprias estruturas kármicas. Por isso, Uhum. Buda quer dizer o desperto, é aquele Uhum. que despertou. Então, Sim. é só isso que a gente tem que fazer: despertar. Incrível. Incrível, incrível. Ai, gente, já tá acabando, que pena. Eu quero falar do seu livro também. Eu sei que você tem horário e eu queria mostrar aqui para as pessoas esse livro que eu amei. Eu já Ai, que li, é legal. incrível o quanto Aham. primordial. Tinha Ele está várias outras aqui, olha. perguntas para te Esse fazer. foi o meu primeiro livro, Tá. né? O Quantum Primordial, que eu escrevi a pedido dos alunos, né? Que já. Eu estou procurando aqui o outro. Ah, tá aqui. Então, o Quantum Primordial, até eu dou ele no curso, né? De física Uhum. quântica, ele vai incluído. Depois teve a Chave Quântica, que foi um segundo título, que as Tá. pessoas começaram a me pedir para o público infanto-juvenil. E eu Sensacional. tive a felicidade de conseguir colocar esse livro numa escola pública aqui de Ah, Volta Redonda. que Nossa, olha, importante isso! Que sonho lindo! realizado. Que Sonho lindo! realizado, né? A Nossa. escola comprou, adquiriu alguns exemplares. Nós estamos trabalhando com 4 turmas, 4 professores de física se encantaram e eles passaram um trabalho para os alunos lerem o livro, apresentarem um trabalho. Então, uma coisa maravilhosa. Sensacional. Devagarzinho Sensacional. nós vamos indo. Mas o curioso desse livro é que os adultos adoram, porque Ai, que ele tem um legal. enredo, ele tem personagens, e ele realmente dá um aulão assim de Que física quântica. legal. Nossa, eu vou comprar. Eu quero ler também. Eu Legal. amo, amo. Nossa, Então, gratidão, gratidão. quem quer começar, né, mais Sim. devagarzinho. E por último saiu o caçulinha, né? Deixa eu Ah, pegar ele aqui, que é
também atendendo a pedidos das próprias crianças, o Quantum Sapeca. Ai, sensacional, Que é um sensacional. livro Muito bom. infantil, todo Tá. ilustrado, né? E as crianças, assim, de 4, 5 anos, começaram a me pedir. Sim, Tia, eu quero saber sim. física quântica, me explica física quântica. Não, incrível. E tem tudo a ver, porque essas crianças de hoje em dia também então, já estão vindo com a consciência mais aberta, né? É Uhum. perfeito, é para elas mesmo. Que incrível, que incrível. Ai, Eliane, nossa, gratidão pela sua presença. Eu acho que a gente precisa marcar outra. Eu vou te convidar de novo, se você não se importa, porque tem um monte de perguntas. Eu vi coisas no seu livro que eu queria perguntar. E eu acho esse assunto, como complemento das coisas que eu trago no meu trabalho, muito importante. Eu aconselho sempre as pessoas que estudam, inclusive um curso em Lagres, a estudar e entender física quântica, porque fica tudo que tem ali naquele livro fica muito mais claro de ser entendido. Assim como no Vedantismo, no Budismo, todas essas filosofias que falam dessa última instância, né? Você tá aí, Liane? Eita, caiu. Eliane caiu. Eu acho que ela vai voltar, né, para se despedir. Espera um minutinho. E a internet dela não caiu, né? Deixa eu ver se ela volta para dar um tchau. Senão a gente encerra aqui. Eu tô convidando ela de novo. Gente, eu amo esse assunto, vocês sabem disso, né? Até deixa eu, deixa eu ativar os comentários aqui. Deixa eu ver se ela voltou. Não, deixa eu ver. Pode ser que a internet dela tenha caído, gente. Não, não tem essa regra, viu, Silva, de todas as quartas fazer live. Ah, sexta vai ter live lá no YouTube, tá? Daqueles temas lá de apocalipse, tá bom? A gente vai falar sobre isso. Ela não está conseguindo participar, tá? O Instagram mandou um aviso, viu, Eliane? Mandou um aviso aqui falando: Eliane Xavier não está conseguindo participar. Não sei o que é. Bom, eu sei que você tem horário, ela me falou que tem horário, ela precisava sair às 8 e já são quase 8 horas, então eu vou agradecer demais a presença dela. Deixa eu ver. Realmente não tá dando. Algum problema no Instagram mesmo, no próprio Instagram. Ficou com gostinho de quero mais, diz a Olivia Teles. Eu achei também. Eliane, gratidão. Eu sei que você está aí me ouvindo, apesar de não estar conseguindo entrar. Um beijo grande e foi incrível. Foi perfeito, na verdade, porque caiu, mas caiu depois que ela já tinha falado tudo e trazido pra gente o trabalho dela, tá? O Instagram dela tá aí, vou colocar de novo aqui quando eu divulgar essa live, eu vou colocar novamente o Instagram dela. Sigam e estudem física quântica, gente, isso é muito importante. Gratidão, Elzinha, gratidão a todo mundo que está participando. Um beijo grande para vocês. Foi incrível e eu vou postar lá no YouTube depois também essa live aqui. Beijo. Volta outro dia, Eliane, o pessoal tá pedindo aqui. Beijos. Tchau, tchau.